Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui ao vivo com a cobertura do Startup Summit 2025. Quem pôde acompanhar a gente no começo dessa tarde, a gente teve um papo muito legal com o pessoal do Serasa e com o pessoal da DataRudder. Conversamos um pouquinho sobre os desafios de parcerias corporativas com startups e o desenvolvimento desses negócios em conjunto, em parceria. E agora que a gente vai começar o segundo papo, tenho aqui também alguns convidados comigo. Primeiro queria agradecer aqui ao Ota, meu sócio que está aqui na mesa comigo, para me ajudar a entrevistar dois convidados que a gente também tem aqui. Primeiro, Davi, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer estar com vocês. Davi é o CEO da Omid, o nosso parceiro que está aqui com a gente, viabilizando esse stand, viabilizando essas conversas. Lembrando, a ideia aqui do podcast é que a gente possa compartilhar as conversas que a gente sempre tem nos corredores do Startup Summit com todo o nosso ecossistema. Então, as conversas são boas demais para a gente ficar guardada só para a gente. E hoje o principal convidado aqui para a gente encher de perguntas e entender mais é o Lucas. Lucas, obrigado por aceitar o convite. Agradeço. Lucas é do mercado Bitcoin. Eu vou abrir aqui para vocês se apresentarem e apresentarem um pouquinho as suas empresas e a partir daí a gente começa o papo, beleza? O Lucas fala sobre coisas complexas, né? Tokenização, mas assunto interessante do momento. Deixaremos de uma maneira simples, que a ideia não é deixar mais complexa, é deixar mais simples. É isso aí. Mas vamos lá, meu nome é Lucas, sou do mercado Bitcoin, atuo na vertical da MB Startups. Então a ideia aqui é justamente desmistificar todas essas dúvidas que surgem em cima de tokenização, das startups, maneiras de captação e tudo mais. Legal. Prazer, pessoal. Meu nome é Davi. Eu cuido hoje, lidero a área de produtos e desenvolvimento de novos negócios da Omid Solutions. Sou co-founder lá na Omid. É uma empresa que tem aí uma empresa voltada para o mercado de cloud computing. Nós temos hoje 5 anos. Temos escalado bastante aí 2 data centers próprios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vai ser um prazer contribuir com vocês aí um pouco essa sabatina do Lucas. Boa. Meu nome é André Ota, o pessoal me chama mais de Ota, sou diretor de operações da Dharma Startups, sócio do Murilo. E estou bem feliz de estar aqui, prazer pelo convite. É porque encontrei o Lucas, a gente está conversando bastante sobre tokenização. Aí encontrei o Murilo e falei, pô, o Lucas está aqui, vamos chamar ele para bater um papo, porque eu acho que é um assunto que tanto as startups quanto os investidores, eu acho que eles têm interesse, é algo novo, muita gente tem diversas dúvidas, e eu acho que é o futuro, né? Então, eu acho que os empreendedores, investidores estão de saco cheio aí de muita burocracia, Exato. né? A gente está querendo ser mais eficiente, então a tokenização pode trazer muitos ganhos para a gente. E a nossa tese, a gente sempre fala, token é o futuro do investimento. Então é importante todo mundo conhecer. Ô Lucas, começa explicando pra gente, cara, o que é um token, né? O que define um token, como é que funciona isso? Pra gente começar do começo. Começar do começo. Comendo boi aos bifes. O jeito mais fácil de entender o que é um token é pensar que um token é uma fração digital de um ativo real. Então quando a gente fala de um token, a gente está falando de uma fração digitalizada, um ativo digital, de alguma coisa que seja real. Ação de uma empresa, uma dívida, ou mesmo hoje em dia fala-se muito dos RWAs, né? Então carro, casa, terreno e tudo mais. Então acho que o conceito básico é entender que é um ativo digital, uma fração do que a gente vai falar hoje aqui que vai ser de uma empresa. Ou seja, como se fosse uma ação só que digitalizada. Isso simplifica o entendimento aí pro investidor e pro founder também. Legal. E como nasceu essa área, né? Dentro do mercado Bitcoin? Pois é. MB gosta de desbravar, né? Então a gente gosta sempre de tentar buscar inovação. Sempre o que é novo no mercado brilha um pouco os olhos para a gente ver como é que a gente consegue chegar lá. E a gente entendeu o mercado pós-inverno cripto que a gente precisava mais, né? A gente precisava sair um pouquinho só desse mercado só de criptomoedas e a gente entendeu que a tokenização era um caminho. Foi ali que a gente começou a entender o mercado como muito carente de alguns produtos, principalmente produtos financeiros, né? E aí começaram a nascer esses produtos tokenizados. Nessa jornada veio a história dos RVDs, que a gente chama, que são rendas variáveis digitais, que é justamente essa vertical que nós temos hoje da tokenização das empresas, onde a gente viabiliza acesso, capital, entre outros serviços, para as startups que estão buscando, né? Buscando funding, buscando simplificar a sua gestão do seu cap table, e a gente decidiu investir nisso. Já era algo que a gente estava olhando, já era algo que os nossos investidores estavam buscando diversificar, ainda dentro de ativo digital. A gente falou, poxa, por que não? MB sempre teve esse sangue inovador de startup, então a gente falou, poxa, vamos investir nisso e tá aí.
A área vem crescendo bastante. Hoje a gente tem as duas verticais, tanto de renda fixa digital quanto de renda variável digital, trazendo solução para os investidores, democratizando, e também para as empresas saírem um pouquinho do mercado tradicionais, os que a gente chama os bancões, né? Legal. E a tokenização tem tudo a ver com as startups, né? Sim. A digitalização do cap table das empresas, né? O Brasil sempre foi acho que o Brasil sempre foi um polo de desenvolvimento, principalmente na indústria da tecnologia para segmento bancário. Né? Você vê aí que hoje o Brasil ele foi precursor de várias fintechs que hoje lideram e figuram aí no mercado como as principais fintechs em termos de inovação, de novas tecnologias, segurança para o mercado bancário no Brasil. Isso a gente está muito avançado, né? E como que você acha que as startups podem usufruir dessa facilidade, dessa possibilidade de tokenizar o seu cap table? Cara, assim, o Brasil é inovador, né? A gente pensa o Pix, a gente pensa o Drex, a gente tem os órgãos reguladores muito participativos nesse quesito de inovação. É interessante pensar, né? Porque o órgão regulador por si só, ele não inova, né? Ele depende do mercado, buscando soluções, e ali a gente trabalha em conjunto para que saia algo novo. E daí nasceu o Pix, né? E daí nasceu o Drex. A gente entende que hoje uma empresa fintech, principalmente uma startup que esteja buscando algum produto do mercado financeiro sem pensar em ativos digitais, ela já nasce antiga, né? Então é necessário pensar em ativos digitais, pensar em tokenização como o futuro dos investimentos, né? Isso é um caminho que não volta mais, não é mais prova de conceito, é realidade. Então quando a gente fala de uma startup hoje que precisa inovar, né, que ela precisa entender como é que ela acessa novos mercados, novos investidores, a tokenização é isso. E o Brasil ele vem olhando isso com muita atenção. A gente vê algumas teses acontecendo aqui bem interessantes. Lá dentro nós já tivemos cases de sucesso, casos da Asas, casos do Gringo, onde a gente conseguiu fazer a tokenização e viabilizar para o investidor produtos financeiros que normalmente não ia ter acesso, né? A gente consegue trazer para ele uma possibilidade de investimento, uma democratização de investimento que antes ele não teria se não fosse por meio da tokenização, né? Por meio da tecnologia. Fala um pouquinho desse case da Asas. Hoje, final do dia, a gente vai ter a oportunidade de falar com o Diego Contesini aqui. Legal. E acho que vai ser legal a gente ter uma visão de vocês, como que é, perfeito. Como é que foi o case deles. O Asas foi um case legal, porque eles estavam buscando, a gente estava tentando gerar um processo de liquidez para os founders, né? E a tokenização veio justamente para isso. Então a gente tokenizou essa rodada que tinha dos founders no passado, criamos esses tokens acessíveis para o investidor, e o investidor pôde participar numa rodada de investimento com um cheque muito menor do que normalmente ele participaria, né? Então hoje, para o investidor participar de uma série B, de uma série C, ele precisa de um cheque elevado. Com a tokenização ele entrou com um cheque de R$25 mil. Democratiza, né? Democratiza o investimento. Super. Ele tem acesso, ele tem conhecimento, ele consegue criar tanto para a startup um evento ali de liquidez que ele possa, né, trazer ali para aqueles investidores iniciais, aqueles investidores anjos, tiver a liquidez dos seus investimentos, e a gente também viabilizou para novos investidores entrar. Então eu acho que isso é interessante. Isso traz possibilidade, principalmente para a startup, acessar novos investidores, os founders ficarem felizes, também terem o seu retorno do investimento, né? Então acho que esse ecossistema acaba se ajudando muito com a tokenização. E do outro lado, qual é a vantagem para os investidores? Primeiro isso, né? Eu acho que ele consegue acessar startups que antes eles não acessariam, eles teriam que ser investidores qualificados, participar de grandes VCs. E com a tokenização não, né? Com a tokenização ele entra na plataforma, ele consegue comprar e ter a participação, os direitos econômicos dele resguardados por meio daquele ativo digital. Isso é fenomenal. Então o cara consegue, com literalmente 2 cliques, virar sócio de uma empresa, né? E participar dos direitos econômicos daquela empresa, os lucros e dividendos, os eventos de liquidez, tudo isso por meio do ativo digital. Então para o investidor é acesso, é o que você falou, é democratização, cara. A conseguir acessar com um cheque muito mais baixo e ter... Em qualquer momento do investimento, desde uma série A até uma série C, por exemplo, onde normalmente os cheques já estão muito mais altos. Né? Onde você não tem a opção de entrar com um cheque de 20, 25, 30 mil reais. Não, até de um pré-seed, né? Então tem casos de empresas que ainda estão numa fase de pré-seed e a gente pensa lá, poxa, vamos tokenizar
fazer a gestão do cap table, porque é interessante, não impacta, né, o contrato social. Então você consegue facilitar para o cara, porque o cara é startup, ele está começando, ele precisa de agilidade. Imagina, o cara está entrando lá com 5, 6 investidores e fala, como é que eu vou fazer a gestão disso aqui? Tokenização simplifica, ele tem uma plataforma onde ele consegue fazer essa gestão do cap table, dos seus investidores, por meio da tokenização. 24/7. Então ele compra, ele vende aquilo dentro da plataforma, registrado em blockchain, com toda a segurança que a gente precisa dar para o investidor, até porque é investimento regulamentado, né? Então a gente tem CVM, Banco Central, que são os órgãos que vão sempre estar de olho nisso daí para poder deixar o mercado seguro também, né? Essa é uma boa pergunta, porque os investidores que estão começando agora, eles sempre ficam com essa segurança, né? Pô, vai investir meu dinheiro e se eu perder tudo ou não? E nesse caso, por exemplo, se uma empresa falir ou tiver algum problema assim, ele influencia o investidor que tem token ou não? Tá, porque isso. hoje, se ele estiver no cap table, né, dependendo, ele tem alguns riscos, né? Sim. Na pessoa física, né, no CPF. Com geralmente. Token, é igual ou é diferente? Ele vai ter os direitos e os deveres equivalentes, tá? Então o token ele vai facilitar a jornada do investidor. O risco é o risco da startup. Isso a gente não mexe, que é o risco da startup dar certo ou dar errado. Mas o importante é que ele vai estar resguardado com os mesmos direitos, com uma simplicidade de onboard. Então eu consigo trazer ele ali para dentro muito mais rápido, mas eu consigo resguardar. Quanto ao risco da startup, é o risco da startup. Aí o importante é o quê? A comunicação, que é o que a gente fala. A plataforma está lá para a startup se comunicar. Trazer informe de rendimento, PNL, trazer como é que ela está como é que está o andamento dela. A gente sabe, a gente conversa com muito anjo. Anjo às vezes não tem nem informação de como está aquele investimento que o cara fez, esqueci que eu investi naquela empresa. Às vezes até teve um evento e ele não está sabendo daquilo. Pela plataforma ele tem essa informação, a gente controla aquilo junto à startup, a gente tem essa comunicação constante. Então isso traz segurança. E isso é o que a gente tenta trazer para o ecossistema, né? Segurança para o investidor e para a empresa também, né? Isso é importante. Agora, Lucas, é comum que as empresas que partem para esse modelo de tokenização, né, do seu cap tables, eles terem um departamento de relação com os investidores, de aí, ou não? Isso não precisa. Não precisa. Isso é muito que legal. É uma outra facilidade, principalmente para a temática aqui, que são as startups. Sem dúvida. Imagina uma startup hoje, ela faz um onboard ali com, sei lá, 200, nem precisa ser muito, 6, 7 investidores, eu nem ia entrar em mérito de 100, 200, 6, 7 investidores, muitas vezes aquilo já começa a virar um fardo pro founder, porque ele precisa, o founder ele lava, passa, cozinha, ele faz tudo, ele está começando. Joga em todos os lugares. Joga em tudo. Então ele faz tudo dentro da empresa, ainda ter que lidar com os investidores acaba tirando muitas vezes o foco dele do dia a dia, porque ele acaba ficando muito preocupado em as informações, como tem que mandar, pela plataforma da tokenização é muito mais simples, porque padroniza-se, ele sobe essas informações na plataforma e o investidor acessa por ali. Então acaba poxa, eu tenho que mandar um e-mail para 5, 6, o e-mail... Não, acabou. Ele faz a jornada dentro da plataforma acessa as informações e resolve. É um ativo digital, é um investimento, é algo que ele consegue ter, a ideia da jornada, ter algo mais simples, algo mais rápido, né? E não complicar a vida dele, que já é complicado o suficiente para um founder no Brasil, né? Vocês que participam aí das startups sabem o quanto que eles sofrem já no dia a dia por estar empreendendo no Brasil. Eu tenho uma pergunta assim que eu acho que é uma pergunta básica, assim. Vamos imaginar uma startup. Começou agora, tem investidores e Legal. Eles querem tokenizar o equity. Boa. Aí sempre tem aquela dúvida, onde que eu começo, o que eu preciso me preocupar, quais documentos, quanto tempo demora. Boa. Então, assim, para uma startup que está quero tokenizar, o que eu tenho que fazer? Como que eu começo a conversar? Como eu começo a conversar com você, né? Qual é o primeiro ponto da história aqui, né? Como eu me apresento. A jornada é interessante. A jornada que a gente faz lá é sempre uma jornada... Isso é um ponto legal até para o investidor, porque a gente faz um trabalho de curadoria, efetivamente, né? Então, primeiro passo do investidor, ele vai entrar... temos um link específico, ele entra nesse link, ele faz todo o onboard das informações dele. O pitch deck dele, os financials dele, o que ele está querendo, né? Qual é essa rodada de investimento, qual é o valor, como que ele está pensando em estruturar. E a gente vai ajudar sempre a quatro mãos a fazer um produto que adeque à realidade dele, né? Um venture debt. Então, entender o que ele precisa, o momento que ele está, para a gente começar a seguir. Feito isso, entendemos que é possível, né, colocar esse produto na plataforma, a gente entra com uma análise para também trazer segurança para o investidor, para ver se aquela startup é uma startup real. Nosso trabalho aqui, o investidor também é um VC,
Então o VC, a ideia é de entregar para ele uma startup numa curadoria, ou seja, trabalhada, que foi verificada, que é séria, que é idônea, que é regular. Isso é importante. Eu tenho que trazer a segurança. Então a gente faz esse trabalho dentro de casa para poder levar ele numa próxima etapa à estruturação do token e aos contratos. Tempo, diria que não mais aí do que 60 dias ele está com o token já a mercado. É um processo fluido desde que eles tenham as documentações em ordem, né? Quais seriam? Seria estatuto social, contrato social ou básicos de estruturação, né? Então, contrato social, CNPJ, os documentos dos sócios, os financials, né? A gente mas é startup, precisa de balanço, balancete. Gente, eu acho que, né, governança é importante para todo mundo. Então, é importante ele ter esse controle. Então, os financials, um pitch deck bem montado, porque a gente precisa contar para o investidor quem é o cara, né? O que ele faz da vida dele. Então a gente monta esse set de documentos, analisa e aí sim a gente começa a estruturar o produto a 4 mãos. A gente falou das startups, agora eu vou jogar para o outro lado. E o investidor? Então se tem uma empresa que tem, sei lá, por exemplo a Darwin, que a gente tem vários STPs, vários investimentos. Legal. A gente também consegue tokenizar todos os ativos? Como que funciona? Ou sem dúvida. O investidor que quer começar a tokenizar seus ativos também, como é que eles começam? Boa. Essa outra pergunta. Cara, facilita a vida também, né? Porque afinal de contas a gente consegue tokenizar todos esses veículos de investimento. Independente do veículo a gente consegue. É uma SPE, é uma SCP, a gente tokeniza e leva isso, essa mesma jornada que a gente está entregando, né, para o founder, a gente vai entregar ela para o investidor no ponto do aporte, né? Então eu consigo tokenizar e entregar a gestão para quem está querendo entrar na mesma transparência, na mesma governança. Então toda essa curadoria que a gente vai fazer ali, eu vou transferir isso para o investidor, para ele conseguir enxergar isso de uma maneira muito clara, né? muito transparente. Então a plataforma está lá para simplificar a comunicação, ficar um leve trás de documentos transparentes, seja o veículo que for, SPE, SCP, enfim, tem alguns outros aí que a gente está pensando, que a gente estava conversando aí, quem sabe que dá para viabilizar internamente e dá para fazer parcial, dá para fazer total. Então, não quero tokenizar tudo, vou fazer só uma parte. Tudo bem, a gente faz só uma parte. Se não quiser tokenizar equity, é possível fazer tokenização de dívida, por exemplo, que é o que a gente chama de renda fixa digital, que é um outro produto que a gente trabalha dentro do MB. Então, a gente atende a tokenização nessas duas frentes. E aí, com isso, entrega uma jornada completa para o investidor e para a empresa, principalmente. E também ajuda bastante a questão da secundária, né? Que dependendo do veículo, é mais complexo, mais burocrático. Não, e sem dúvida nenhuma, as empresas que se antecipam a esse movimento, elas acabam pegando um mercado mais cru, né? Então quem chega primeiro bebe água limpa, né? Chega primeiro bebe água limpa. Então daqui a pouco você vai ter, é natural que isso comece a se desenvolver de tal forma que daqui a um tempo você vai ter muitas empresas tokenizadas e você começa a ser mais uma das opções. Cara, imagina ter uma bolsa de startups. Hoje você é mais atrativo, você consegue se destacar melhor dentre o público, a amostragem, você consegue se destacar melhor chegando primeiro, né? Chegando primeiro, para os investidores que estão aí buscando oportunidades. Sim. Imagina se tivesse uma bolsa de startups. Não é simplificar a vida? Vou até te perguntar nessa linha. Cara, a gente está nesse meio aqui, investindo em startup do mercado financeiro há 10 anos, né? Então, vocês imaginam que já passou, nos nossos processos seletivos, umas 10 empresas querendo ser a bolsa da startup. Sim. Isso num momento muito... há 10 anos atrás, quando a tecnologia ainda estava... Não permitia. Queria entender qual é o papel da tecnologia hoje para viabilizar efetivamente uma bolsa da startup. O que falta hoje para o Brasil para a gente ter efetivamente uma bolsa de startups do tamanho da nossa bolsa, né? Cara, não é tecnologia. Tecnologia a gente tem. É verdade. Tecnologia tem. Ainda mais Brasil, que a gente estava falando. Tecnologia a gente tem. O que falta hoje é regulatório. É regulatório. E aí que é um ponto importante. E a gente pede para que tenha o regulatório, porque o mercado regulado é um mercado seguro para todo mundo. Você sabe qual é a regra do jogo. É um mercado crível, né? Exato. Mercado crível, exato. Acreditado. Então eu acho que o que falta é isso. É o órgão regulador, e ele já está entendendo, a gente conversa muito com o CVM. Existe um bate-bola muito interessante. Ele é pró-inovação, só que ele toma os cuidados dele e está certo, para que fique seguro para todo mundo. Então, o que falta é regulação. Tendo a regulação, o modelo de bolsa de startup sai porque a tecnologia já existe. E a gente está preparado para isso.
eu vou fazer um adendo. Acho que com certeza falta regulação, com certeza é um jogo de confiança, mas de tudo que chegou pra gente num processo seletivo eram empresas desconhecidas. E aqui eu acho que é uma vantagem do MB. Vocês não estão começando a fazer isso hoje. Não. Você já tem uma confiança do mercado, que permite que o mercado confie dentro de uma proposta que está regulada, que tem confiabilidade. Então, assim, acho que esse é o momento que a gente tem tudo para fazer isso acontecer. E quem conhece de cripto já ouve mercado Bitcoin há muito tempo. Quem não conhece, cara. Cara, a gente estava conversando até agora um pouco atrás, né, o Lucas? Eu entrei nesse mercado de cripto ali por volta de 2014, 2015. É um early adopter, hein? Esse daqui exatamente. começou... Então, ali eu já comecei a dar minhas piruadas ali em cripto e tal. Tive mineradora, eu conversei isso com você, né? Mas desde o começo a gente ouve de mercado Bitcoin. Muitos ficaram pelo caminho porque não conseguiram consolidar essa confiança no mercado e também que seguiram por caminhos tortuosos. O mercado Bitcoin, ele é um dos que fincou raízes, que mostrou que veio para ficar, né? E que hoje é uma empresa que você já não olha para ela com aquela dúvida, será que eu posso perder os meus ativos ali? Será que eu posso? Perfeito. Então é muito legal que vocês sejam essa locomotiva desse tipo de inovação. E é o que a gente quer, precursores desse tipo de inovação. É trazer segurança, trazer o âmbito regulatório correto. Isso é importante para o mercado saber onde está jogando para que não tenha dúvidas, né? Para que fique seguro, todo mundo fique seguro. O MB bate muito nessa tecla, né? A gente quer o órgão regulador próximo. O pessoal fala, poxa, mas mercado cripto... Não, mercado cripto tem que ser regulado, a gente quer a regulação. A gente só não quer que a regulação mate a inovação. Exatamente. É isso. A inovação tem que andar junto com a regulação, né? Então a regulação está lá para organizar o jogo, saber qual que é a regra do jogo, saber se eu posso, para onde eu chuto a bola, né? É o que a gente está buscando, só que a inovação tem que estar vindo, né? A regulação não pode fazer parte do departamento antivendas, né? Perfeito. Departamento antivendas das empresas. Perfeito. Maravilha. Tem que viabilizar. E o Otto ali comentou também sobre acho que um desafio do investidor é a liquidez. Sim. Então, investir em startup é um investimento de longo prazo. Muitas vezes o investidor anjo, como tu falou, tem pouco acesso à formação da startup e fica às vezes preso ali. Então, botou a grana e fica 10 anos para conseguir, às vezes, ter um evento de liquidez. De que forma que vocês veem isso hoje na estrutura de vocês e qual é a vantagem para o investidor que investe em token através de token? Sim, esse é um ponto interessante, que é o mercado secundário é algo também que a gente está esperando aí os órgãos reguladores trazerem, né, à luz das regulamentações, como é que a gente pode fazer isso de maneira ampla. Mas hoje já é possível fazer isso, né, de maneira privada, então a gente consegue transacionar isso da maneira permitida hoje pela regulação, então gerando liquidez para alguns investidores, como a gente faz de forma privada, né? E esperando o órgão regulador hoje permite, sem entrar em méritos técnicos, mas ele permite em ofertas públicas até 20% seja feita uma secundária, né? O que a gente está querendo é que isso se amplie, né? Para que você crie efetivamente um mercado mais líquido. E eu acho que isso vai vir. Então, em breve, a tokenização que hoje já permite essa liquidez, só que nós temos ainda nossas travas regulatórias, né? Que isso seja liberado. E uma vez que o órgão autorizou, com certeza o mercado Bitcoin vai estar navegando nesse mar, sem dúvida. Maravilha, primeiro passo está dado então. Agora você vai esperar o resto da maratona. Exatamente. Turma, vamos ter que encaminhar para o final aqui. Eu acho que no final o Lucas podia dar umas dicas, né? De quais empresas a gente poderia investir. O que tem lá no mercado Bitcoin que é melhor pra gente botar? Tem lá um inside information aqui, né, num podcast, né? Que não tem nada de inside information. Vai desligar o fone daí. Cara, o que eu queria saber, e aí tu comentou sobre os investidores podendo começar a investir a partir de R$25 mil. Não, a partir de R$100 você consegue, em startups a partir de 1.000, é muito mais acessível que isso. Maravilha. E para as startups? As startups querem captar. Tem alguma orientação, indicação de os volumes que são mais praticados, mais indicados, ou não, independe? Eu acho, vamos escutar
vamos sentar na mesa e entender, porque a gente também tem que entender o apetite do mercado, né? Entender se a tese da startup faz sentido, em que fase que ela está, qual é a maturidade que ela está, e se eu consigo encaixar ela hoje na minha base de clientes, né? Então, se eu consigo levar ela para os investidores, e se os investidores também vão se interessar, né? Porque só estruturar não é suficiente, eu tenho que estruturar e tenho que distribuir, né? Entregar para eles. Então, a gente sempre trabalha a 4 mãos para ver se é o melhor momento. Às vezes não é o momento. Às vezes a startup falta mais um pouquinho, né? Um segundo passo, às vezes fechar aquele contrato que está pendente ali, pô, fechou aquele contrato, a gente entra, se o valuation está bem montadinho, tá legal. Então, eu prefiro dizer, vamos sentar, vamos conversar, e dali a gente tenta ver se é o momento ou se não é. Com certeza... Não tem nenhum número, então, que é impeditivo. Acho que nenhum número é impeditivo. O contexto é que vai ditar o quanto que pode ser aquela oportunidade de ser viável ou não. Exatamente. Maravilha, maravilha. Turma, últimas perguntas aí pra gente fechar? Uma pergunta. Perguntar, o Mídio tá pensando em tokenizar ou não? Opa, mas você quer que eu dê assim? Queima-roupa? Eu ia fazer essa pergunta. Eu falei, quando é que sai o token da Umid, poxa? Vocês podem ter certeza que em breve. No momento certo. E agora eu vou fazer pra ti, Ota. E tu, tá pensando em tokenizar as startups da Darwin? Sim, a gente tá conversando aí para tokenizar tanto o equity da Darwin, porque hoje a gente é uma SA e tem toda a questão burocrática, tem mesmo que a gente vários sócios, toda a documentação tem que enviar lá na central de balanço, tem que AGE, AGO, obrigatório, tem que pegar a assinatura de todo mundo, então a gente está querendo deixar mais eficiente. Então a gente está pensando em tokenizar tanto o equity da Darwin quanto os nossos ativos, então os nossos investimentos nas startups. Quem sabe aí, o projeto aí, a gente está conversando com o Lucas, quem sabe vai sair novidades aí no futuro. Ou seja, teremos tokens Darwin, token Umid, hein? Já temos a promessa gravada aqui. Com certeza, pode gravar. Escreve na pedra. E aí já fica a dica dos hot deals, né? Pois é. O Lucas nem precisou falar, só ficar de olho que quando aparecer lá a Umid e as startups da Darwin, ele são vai hot contar deals. pra gente aqui offline, e depois a gente pega e conta no próximo podcast. Boa. Gente, adorei o papo, achei, assim, acho que como o Ota falou, isso é uma coisa que a gente está estudando muito ali dentro da Darwin, porque a gente acha que realmente é algo transformacional para o nosso setor. A gente enfrenta muita burocracia, que a gente tem certeza que pode ser muito mais eficiente e pode ser muito mais vantajoso para as próprias startups do nosso portfólio. Então esse é um projeto que para a gente é bem importante, e agradeço, Lucas, pelo apoio todo que está dando. Democrático, né, Murilo? Democrático, né? Nada melhor do que investimentos verdadeiramente democráticos. Né? Acho que essa é a palavra, esse é o mote. Trazer a tecnologia a favor, né? É isso aí. E para o empreendedor que eu vejo mais importante, né? Eu acho que o empreendedor tem que focar na empresa e no futuro, vender, entregar os produtos e não ficar o dia todo resolvendo problemas. Ser assistente do contador, né? Assistente do contador, assistente do advogado, assistente do governo. É aquela velha máxima, né? O romance acaba no início das assinaturas contratuais, que aí vira um... Mas, gente, muito obrigado aqui pelo papo, gostei bastante. Espero que a gente possa conversar mais aqui pelos corredores. E a turma que pôde acompanhar a gente, quem tiver curiosidade, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, manda pra gente aqui no YouTube, entre em contato com a Darwin. Quem quiser conhecer o Lucas, conhecer a MB Startups, dá um toque, a gente faz as conexões. Então fiquem à vontade de nos puxar aqui também para que vocês entrem na conversa com a gente. Logo mais, já vamos na sequência com um próximo papo com o pessoal da Randon Ventures. Vai ser bem legal também, acompanhem aí. Vamos pro intervalinho rápido e já voltamos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.